Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o Ótimo Mouse, a HQ do Art Spiegelman. Deixa eu falar certo, Art Spiegelman. Essa, eu fazia muito tempo que eu não li HQ, eu li a HQ, mas eu chamava de gibis, que são histórias em quadrinhos. HQ é uma sigla para histórias em quadrinhos. Quando na adolescência eu li alguma coisa de Conan, eu lia muita Turma da Mônica quando eu era criança e nunca mais tinha lido, talvez por um preconceito de achar que não ia gostar, que não era tão bom, e foi ótimo. Nesse HQ, o Art Spiegelman conta a história do pai dele, o Vladek, que foi o sobrevivente do Holocausto. E como ele era quadrinista, ele queria contar a história do pai dele, ele pensou que a melhor maneira era contar realmente fazendo quadrinhos. Ele foi lançado em 1980, ele teve medo que o livro não fosse tão bem recebido, porque por ser quadrinhos e pela história pesada tá em quadrinhos, mas foi um sucesso, tanto né, que foi a primeira HQ a ganhar o prêmio Pulitzer. E como vocês podem ver, ele é assim todo em preto e branco. Opa, não é essa página que eu mostrei, eu sei o que eu ia mostrar depois. Todo assim em preto e branco. E, nossa, foi uma grata surpresa. Eu pensei por que eu não li antes esse livro. Muito bom, essa HQ. E aqui ele descreve, ele desenha os personagens como animais. Os judeus como ratos. E ele colocou os judeus como ratos porque os nazistas chamavam os judeus de ratos. Os nazistas são os gatos. Os poloneses são os porcos. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Os americanos são cachorros. Os suecos são alces. Deixa eu me lembrar. E tem também franceses. Os franceses são sapos. Aparece também uma cigana ali, uma altura cigana é uma borboleta. Então, ele põe assim como os animais e eu li super rápido. Você lê super rápido, né? Por ser assim, uma história bem envolvente. Pensa assim, não vai ser tão pesado porque é quadrinhos. Não, é pesado sim. Tem umas, é desenho e tal. Tu pensa que vai ter o atenuante por ser desenhos, mas ele é uma história, né? Descrita como foi mesmo. Então é uma história bem pesada. Bem triste, com cenas chocantes. Então ele conta a história do pai dele, o Vladek, e no início ele já mostra assim ele escrevendo e o pai dele contando a história para ele desenha isso aqui de como e ele mostra assim que o pai dele não era uma pessoa fácil, que ele tinha muitos defeitos e ele conseguiu sobreviver, mas ele ficou assim extremamente avarento, sovina. Daí ele disse assim, eu não queria mostrar meu pai como esse estereótipo da pessoa, do judeu sovina, mas só que ele mostrou o pai dele como ele era, inclusive algumas assim opiniões do pai dele, assim que o pai dele tinha que eram assim bem condenáveis. Então você vai ver que talvez você não goste tanto do Vladek, o personagem principal, o pai dele que sobreviveu ao Holocausto, mas não é só a história dele, ele conta a história dele e de todos os judeus, engloba até a história de todos os 6 milhões de judeus que foram mortos no Holocausto. Então tem histórias de pessoas próximas dele. Então ele quis mostrar o pai dele realmente como ele era. Então ele mostra aqui o pai dele, né, avarento e falando coisas assim péssimas. E ele pensa, meu pai passou por tudo isso e é avarento, assim, tipo. Daí ele vai, né, contando, ele conta pro filho dele quando ele conheceu a mãe do filho dele, a Anja. A mãe do filho dele, ela se suicidou em 1968. Ela sobreviveu aos campos de concentração, mas ela já tinha depressão antes, quando ela ganhou, quando ela teve o primeiro filho dela, que eu vou falar depois. Ela teve antes o autor aqui, tô me confundindo. O autor, o Art, ele nasceu depois da guerra, em 1948. E o irmão dele, o Richel, ele nasceu durante a guerra, um pouco antes talvez. E então a mãe dele, a Anja, ela teve uma depressão bem severa logo depois do parto, ela teve que ser internada
e depois que ela voltou dos campos de concentração, muitos anos depois, na verdade, em 1968, ela se suicidou. Um tempo depois, o pai do Art, se casa novamente. Eles brigam bastante, a mulher dele deixa ele, voltam e tal. E o irmão dele, o Richel, é esse menino aqui, ó. Vou mostrar que foi. Ai, saiu a página. O Richel, ele morreu quando ele tinha 5 anos. E aqui ele conta, né, quando começou as restrições, como foi as restrições que não podia fazer isso, não podia trabalhar no seu próprio trabalho, tudo era dos alemães, quando os alemães invadiram a Polônia. Tem aqui até um mapinha aqui da Polônia. E também fala sobre quando começaram as transferências, eles começaram a deportar pessoas idosas, e eles, na época eles não sabiam ainda dos campos de concentração. Eles ainda não ouviam falar, mas eles imaginavam que alguma coisa ruim era. Então eles esconderam a voz da mulher do Vladek, a Anja, e só que no final eles tiveram que entregar, senão eles iam levar todo mundo. Eles foram, não sabiam bem o que ia acontecer, e ele perdeu muitas pessoas da família dele, os pais, avós, ela também, porque as pessoas idosas, eles não sabiam ainda, mas iam direto para as câmaras de gás. E então, nunca mais essas pessoas, quando partiam, eles viam. Eles não sabiam exatamente, e não sabiam disso naquela época. Na época que eles estavam querendo deportar, eles decidiram esconder as crianças, o filho do o irmão do Art, o filho do Vladek, o Richel, e outros sobrinhos do Vladek. Então eles decidiram mandar eles para outra cidade porque eles já estavam ouvindo uma coisa que estavam ouvindo que estavam acontecendo essas coisas horríveis. Era difícil de acreditar que estavam colocando crianças em campo de concentração, mas eles ouviram alguma coisa sobre câmaras de gás. Então eles levaram eles para outra cidade, pensando que eles iam estar seguros. E lá a tia tava com os sobrinhos, inclusive o Richel, né? E ela viu a vizinha falar que eles estavam num gueto. Ela ouviu a vizinha falar que eles iam deportar eles no dia seguinte. Ela falou: não, eu não vou para a câmara de gás e nem as crianças. Então ela se suicidou, ela deu o veneno para as crianças e tomou e se suicidou. Então só que o Richel faleceu, então morreu com 5 anos para, né, essa decisão assim desesperada e terrível, né, para não deixar deportarem. Eles não sabiam exatamente o que ia acontecer, mas já ouviu falar das câmaras de gás. Então, só que o Vladek e a Anja só souberam disso bem depois, quando na guerra eles estavam no campo de concentração. Depois eles ficaram procurando o filho até saber realmente o que aconteceu. Então eles só souberam depois do fim da guerra. Eles achavam que eles estavam bem escondidos em algum lugar. Então a Anja e o Vladek começaram a se escondiam em vários lugares para não ser levado para os campos, até que foram delatados e foram deportados para Auschwitz. E aí se separaram, as mulheres num campo, os homens no outro. E ele conseguiu se comunicar com a Anja no campo de concentração por uma funcionária húngara que levava cartas para saber como eles estavam, então, para ele saber como ela estava. E ele estava dando aula de inglês para um oficial polonês. E então ele ganhou uma roupa nova, sapato do tamanho do pé dele. Ele conseguiu, inclusive, pedir para na verdade é um prisioneiro polonês que chamava de capo, que mandava ali nos prisioneiros. Ele conseguiu que esse polonês desse para ele mais um sapato extra para o amigo dele, que tinha um sapato que não servia no pé, e aquele pijama listrado enorme e uma colher de sopa, porque naquela época se tu perdesse tua colher ou roubassem era quase fatal, podia morrer por causa disso. Então, assim, é bem interessante, assim, conforme vai passando que ele volta no tempo e volta atrás, tipo, para falar sobre como foi escrever o livro, como ele estava se sentindo. No início ele estava... Como ele foi conversar com as conversas com o pai dele,
E o pai dele, a uma altura, a mulher dele deixou ele, o pai dele queria morar com eles, mas ele dizia que o pai dele enlouquecia ele com as manias. Então, assim, eu tinha notado mais uma coisa aqui. Depois da guerra, então, o Vladek e a Anja sobreviveram, né? Souberam que o filho deles morreu. Eles tiveram esse outro filho, que é o Art, o autor do livro. E deixa eu ver, eu tinha anotado alguma coisa aqui. Então ele, né, teve essa ideia de, né, escrever essa história que ficou super famosa, a história verdadeira, a história de um sobrevivente do Holocausto. Eu gostei bastante. Tem uma foto aqui do Vladek, o pai do autor, quando ele era jovem, que na época ele tirou uma foto que ele disse assim que na época eles faziam fotografias com uniforme novo e limpo para recordação. Daí aqui tem essa foto dele aqui, tá vendo? Então, uma história muito triste. O pai do Vladek, ele morreu em 1982, ele tinha 76 anos. Eu não sei se ele viu o livro completo, porque ele foi lançado em edições, mas é uma ótima HQ, um ótimo livro. Quero pegar outras HQs para ler agora, né? Tem muitas baseadas em fatos reais como essa. Então fica a dica de Maus. Muito bom, vou mostrar que eu tô lendo. Eu tô lendo o livro dos humanos, que é um livro que fala sobre assim as semelhanças que nós temos com os animais, para falar que nós também somos animais, então nós temos muitas semelhanças com os animais. E tá bem legal esse livro, tô meio que no início. Então é isso, obrigada. Leia Maus, muito bom.